Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina Sistemas Computacionais, Arquitetura Paralela e Arquitetura Avançada. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma semana na disciplina de Sistemas Computacionais. A professora Alessandra Alanis Macedo é uma mulher branca de cabelos loiros e cacheados. Está com blusa amarela com estampa de flores e usa fones. Ela é vista do peito para cima e está de costas para uma parede branca, onde à esquerda há uma planta crescente. Ao centro, pendurada na parede, uma televisão. Acima, um ar-condicionado e à direita, uma porta de vidro. Na semana passada, a gente falou bastante sobre as questões das memórias, como elas funcionam, gerenciamento da memória, paginação. Nessa semana, nós vamos nos focar nas arquiteturas paralelas. Dentro desse contexto, vocês vão ver que a gente vai falar sobre questões de supercomputadores, grids e clusters, de multiprocessadores e também de questões de paralelismo no nível de instruções, e aí a gente vai falar sobre pipeline. Espero que vocês gostem e aproveitem bastante. A tela é dividida entre a apresentação de slides à esquerda e a miniatura da janela de vídeo da professora à direita. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula. Bom, pessoal, a aula sobre arquitetura paralela, a gente não pode começar se a gente não fizer uma volta aí sobre a questão de arquitetura de um único processador. Novo slide, estrutura hierárquica. Abaixo figura 1.1, que representa um computador estrutura de alto nível. A figura é composta por 3 círculos grandes que estão conectados por linhas pontilhadas. Há um círculo acima que representa computador, um ao centro que representa CPU e um abaixo que representa unidade de controle. Dentro do círculo computador, há 4 círculos menores que estão interligados, sendo 2 acima, um centralizado e outro abaixo. Estes círculos indicam o acima à esquerda, entrada e saída, o acima à direita, memória principal, o centralizado, barramento do sistema, o de baixo, CPU. Este está pintado de verde através dos pontilhados, ele se conecta com o círculo grande que indica CPU. Dentro do círculo grande que representa a CPU, há 4 círculos menores que estão interligados, sendo 2 acima, um centralizado e outro abaixo. Estes círculos indicam o acima à esquerda, registradores, o acima à direita, ALU, o centralizado, barramento interno, o de baixo, unidade de controle. Ele é verde e se conecta com o círculo grande que está abaixo e que representa a unidade de controle. O círculo grande, unidade de controle, é verde e dentro dele há 3 círculos brancos e menores que estão interligados. Um círculo está acima, outro centralizado e outro abaixo. Estes círculos indicam o acima, lógica de sequência, o centralizado, registradores de unidade de controle e codificadores. O abaixo, memória de controle. Então, para fazer isso, eu trouxe esse desenho para vocês, que ele volta aí nesse primeiro círculo, né, a apresentação aí do computador e dos seus principais elementos, né, pensando que esses elementos são os dispositivos, né, os controladores de entrada e saída, memória principal e a nossa CPU, o nosso processador. No centro, a gente está representando aqui nessa figura o barramento, que faz a conexão de todos esses elementos. Fazendo um zoom entrando nessa CPU, nesse processador, a gente sabe que esse processador, ele possui unidade lógica aritmética, né? E possui aí a unidade de controle, e aí fazendo um zoom nesse controle, a gente vai ver que a gente tem memórias, registradores e sequenciadores aí dentro dessa nossa unidade de controle. Seguindo aí na nossa estudo, a gente agora está pensando que, se no caso passado, a gente olhando aqui, a gente tinha uma única CPU dentro do nosso computador, né? Isso é bem interessante se a gente for pensar para efeitos de aprendizagem, né? Mas hoje em dia, nos computadores modernos, a gente tem uma situação mais parecida com essa, né? Que é uma estrutura do tipo multicore. Novo slide, estrutura hierárquica multicore. Abaixo figura 1.2, que representa a visão simplificada dos principais elementos de um computador multicore. A figura é composta por 3 quadrados grandes que estão um abaixo do outro e interligados por linhas pontilhadas. O de cima representa a placa-mãe, o do centro representa chip de processador e o de baixo representa core. Dentro do quadrado grande, placa-mãe, há 3 quadrados verdes e menores que estão verticalmente um abaixo do outro à esquerda. Centralizado no topo, há mais 3 quadrados verdes um pouco maiores que estão lado a lado.
Eles indicam chips de memória principal. Na base, há mais três quadrados verdes e menores que estão lado a lado e que indicam chips de entrada e saída. No canto direito, há um retângulo que representa chip de processador e que, através dos pontilhados, se conecta com o quadrado grande, chip de processador. Dentro do quadrado grande, chip de processador, no topo há uma fileira de quatro quadrados menores que são verdes e dentro de cada um está escrito Core. Abaixo dos quatro quadrados, há dois retângulos verdes lado a lado que estão centralizados, e de dentro de cada retângulo está escrito Cache L3. Abaixo dos retângulos na base, há mais quatro quadrados verdes que estão lado a lado, e dentro de cada um está escrito Core. No canto esquerdo, um quadrado da base está conectado por duas linhas pontilhadas que alcançam o topo e a base do quadrado grande, Core. Dentro do quadrado grande Core, há três quadrados acima que estão um ao lado do outro. O da esquerda indica lógica de instrução, o do centro indica unidade aritmética e lógica, ALU, e o da direita indica lógica de load/store. Abaixo desses quadrados, em duas tiras verdes que estão uma ao lado da outra, lê-se à esquerda, cache L1 e à direita, cache de dados L1. Abaixo há dois retângulos verdes que estão lado a lado. O da esquerda indica cache de instruções L2 e o da direita indica cache de dados L2. A gente tem a nossa placa-mãe, aí como a gente estudou e viu em aulas passadas, de semanas anteriores, e a gente tem o chip do nosso processador, mas nesse caso, esse chip aí de processador, na verdade, ele tem vários processadores, ele tem vários cores aí, memórias do tipo cache, Então, essa é uma estrutura mais comum nas arquiteturas modernas aí, vários processadores e essas partes aí que acompanham esses processadores, Novo slide, arquitetura simples, IaaS. Abaixo, enorme retângulo vertical de contorno verde e pontilhado que representa unidade de processamento, CPU. Ao centro, o retângulo está dividido em duas partes e dentro de cada parte há retângulos menores e cinza que estão conectados por setas. A parte de cima representa unidade lógica e aritmética, CA. Abaixo há dois retângulos cinza lado a lado, o da direita com a sigla AC e o da esquerda com a sigla MQ. Eles estão ligados por uma seta entre eles. Abaixo de cada retângulo há uma seta que aponta para cima e para baixo e que os conecta com um retângulo maior que indica circuitos lógico-aritméticos. Abaixo do retângulo maior há uma seta que aponta para cima e para baixo e que o liga com um retângulo menor que está abaixo com a sigla MBR. À esquerda da sigla MBR, uma seta aponta para fora do retângulo maior, onde há uma tabela verde com uma coluna de 9 linhas, que representa instruções e dados. De cima para baixo, lê-se em cada linha. Linha 1, M abre parêntese 0 fecha parêntese. Linha 2, M abre parêntese 1 fecha parêntese. Linha 3, M abre parêntese 2 fecha parêntese. Linha 4, M abre parêntese 3 fecha parêntese. Linha 5, M abre parêntese 4 fecha parêntese. Linha 6, três pontos pretos que estão verticalmente um abaixo do outro e abaixo o texto, memória principal, abre parêntese, M fecha parêntese. Linha 7, M abre parêntese 4092 fecha parêntese. Linha 8, M abre parêntese 4093 fecha parêntese. Linha 9, M abre parêntese 4095 fecha parêntese. À direita da sigla MBR, uma seta aponta para fora do retângulo maior, onde à direita há um quadrado verde que representa instruções e dados com o texto equipamento de entrada, saída E5. Abaixo, dentro da segunda divisória do enorme retângulo vertical estão, no topo esquerdo, um retângulo cinza que indica PC. Abaixo dele, uma seta que aponta para cima e outra que aponta para baixo. Onde, abaixo, há outro retângulo menor e cinza, com a sigla MAR. Abaixo da sigla MAR, uma seta que indica endereços aponta para baixo e para a esquerda, onde está a tabela verde com as 9 linhas. No topo direito da segunda divisória, um retângulo menor e cinza com a sigla IBR.
Acima dele há uma seta que o conecta com a sigla MBR, que está na primeira divisória do enorme retângulo, e abaixo dele, uma seta que aponta para baixo, onde há outro retângulo menor com a sigla IR. Este retângulo está conectado à esquerda com a sigla MAR. Abaixo da sigla IR, um quadrado que representa circuitos de controle. À esquerda do quadrado, há três setas, uma abaixo da outra, sendo duas acima e uma abaixo. Entre as setas, há três pontos pretos que estão verticalmente um abaixo do outro e representam sinais de controle. Abaixo do quadrado, lê-se Unidade de controle do programa. À direita, fora do retângulo, uma legenda para cada sigla. AC, registrador acumulador. MQ, registrador de quociente multiplicador. MBR, registrador de buffer de memória. IBR, registrador de buffer de instrução. PC, contador de programa. MAR, registrador de endereço de memória. IR, registrador de instrução. Nessa figura do livro do Stalin, você vai ver a arquitetura IAS, é uma arquitetura da época de válvulas, né, da geração de válvulas, que a gente viu nas primeiras semanas, né, que foi uma arquitetura criada a partir do modelo de Von-Neumann, né, com programas armazenados aí na memória, né, do modelo de Turing, né, que é a base dos computadores de propósito geral. Nela, nós encontramos todos os componentes vistos aí, pensando em um único processador. A CPU ou processador, né, desses computadores, né, eles atendem ao que a gente chama de ciclo de instrução, né, que esse ciclo ele tem como objetivo fornecer serviços, né, por exemplo, os nossos aplicativos, né, o programa precisa ser executado, né, então ele vai primeiramente carregar, né, essas instruções do nosso programa na memória principal. Quem faz esse serviço é o sistema operacional, a gente viu em aulas passadas, né? Na semana 3, por exemplo, né, a gente falou sobre como o sistema operacional interfere aí na arquitetura e organização de computadores, né? E aí, ao carregar as instruções na memória principal, né, ele informa o processador, né, onde o programa começa e seta um registrador chamado contador de programa, né, que a partir daí vai o processamento poder ser realizado de maneira automática, né? Então, o ciclo de instrução, ele acaba sendo automático, né? Executa-se as instruções sequencialmente, né? Uma a uma, e aí o incremento do contador de programa que dá o suporte a esse sequenciamento, né? Esse contador de programa, os registradores, o registrador de endereço, registrador de instrução e outros, né, são aqueles registradores que a gente fala de registradores da CPU ou do processador, né? Então, em resumo, o processador executa instruções, né, em linguagem de máquina, vamos falar de linguagem de máquina nas próximas aulas, as instruções que estão na sua memória, num período de tempo que a gente chama de clock. O ciclo de instrução, então, é a sequência de ações, né, a sequência de tarefas que a CPU realiza, né, mandando, distribuindo essas ações aí para os componentes da CPU, né? E aí, para realizar cada instrução em código de máquina, para obedecer aí os comandos dos nossos programas. Novo slide, ciclos de instrução. À direita, em um quadrado branco, está a figura A.2, que representa ciclo de máquina de Von Neumann. A figura consiste em três círculos cinza, sendo um no topo e dois na base, que estão interligados por setas que formam um retângulo em sentido horário. Dentro do círculo do topo, lê-se Fetch. Na base, dentro do círculo da esquerda, lê-se Execute. Na base, dentro do círculo da direita, lê-se Decode. Abaixo está a figura 3.3, que representa ciclo de instrução básico. À esquerda, em uma figura oval, lê-se Iniciar. À direita, uma seta que aponta para a direita, onde há um quadrado escrito Buscar próxima instrução. À direita, uma seta que aponta para a direita, onde há um quadrado escrito Executar instrução. À direita, uma seta que aponta para a direita, onde há outra figura oval com o texto Parar.
Acima, entre as figuras buscar próxima instrução e executar instrução, há uma seta que as conecta com o texto, ciclo de busca e ciclo de execução. Nessa figura, você vai ver, nesses slides, vocês vão ver duas figuras. A figura 3.3, ela tem aí um ciclo de instrução com duas instruções, né, chamado de ciclo básico aí de instrução, onde você tem o ciclo sendo iniciado, tem uma busca e uma execução, né, é bastante simples para efeito aí didático, né. Nessa execução, pode-se exigir uma nova busca de informação, né, e uma nova busca de instrução, e esse ciclo vai repetir até que alguma coisa aconteça e faça o encerramento, né? No ciclo de cima, na figura de cima, né, o ciclo de instrução, de execução de instruções, né, ele foi quebrado em dois, né, que seria a decodificação da instrução, né, e a execução propriamente dita, né? Esses dois exemplos aqui, né, seja busca e execução, ou esse aqui que está em três estágios, né, são ciclos considerados aí simples para efeitos didáticos, são ciclos executados aí sequencialmente, né, por máquinas de um processador, né, máquinas do modelo de Von-Neumann, né. Então, é bastante interessante, né, se você pensar que na primeira ação aí, desse exemplo da figura 1.3, né, uma instrução na memória, né, é uma operação aí de leitura, né. Na segunda, o executar, você vai identificar, né, interpretar a operação e executar, né, e pode exigir aí que vá-se para o início ou volta para o fim, né. As setas dos ciclos, elas se repetem, né, como eu disse, até que alguma coisa aconteça que ela se encerre, né, ou seja, uma instrução de parada, ou algum erro, interrupção, né. Existem arquiteturas que são arquiteturas de não von Neumann, né, e aí a gente vai falar de vários processadores, a gente fala mais tarde aí nessa aula e na próxima aula também. Novo slide, ciclos de instrução, abaixo a figura 3.6, que representa diagrama de estados de instrução. A figura é composta por 8 círculos verdes que estão interligados por setas. Acima há 3 círculos que estão lado a lado e abaixo 5 círculos que estão lado a lado, da esquerda para a direita. No topo, à esquerda, o primeiro círculo indica a busca da instrução. Ao centro, o segundo círculo indica a busca de esperando. À direita, o terceiro círculo indica armazenamento de operando. Continuando abaixo, o quarto círculo indica cálculo do endereço da instrução. O quinto círculo indica decodificação do esperando da instrução. O sexto círculo indica cálculo do endereço do esperando. O sétimo círculo indica operação de dados. O oitavo círculo indica cálculo do endereço do esperando. No topo, o círculo busca da instrução está ligado com o quarto e quinto círculos, cálculo do endereço da instrução e decodificação do esperando da instrução. No topo, o círculo busca de esperando está ligado com o sexto e sétimo círculos, cálculo do endereço do esperando e operação de dados. Entre eles, um texto indica operandos múltiplos. No topo, o círculo armazenamento de operando está ligado com o quarto, sexto e oitavo círculos, cálculo do endereço da instrução, cálculo de endereço do operando e cálculo do endereço do operando. Entre eles, um texto indica resultados múltiplos, fim da execução da instrução e busca de instrução seguinte, e retorna uma cadeia de caracteres string ao vetor de dados. Nessa outra figura, vocês vão encontrar um diagrama de estados que representa os vários estágios aí, né, de um ciclo de execução. Os estados de cima envolvem troca de informação, né, troca entre processador e memória principal, ou mesmo o módulo de entrada e saída, né, nesses de cima. Nos estados de baixo, você tem operações internas aí do próprio processador. Alguns estados estão repetidos, né, pois envolve leitura e escrita ou ambos, né, mas a ação durante o estado é a mesma nos dois casos, né, na leitura ou escrita, né, e porque você acaba tendo um único identificador daqueles estados, né. Se você quiser uma simplificação, né, eu fiz um algoritmo aqui,
onde você tem o ciclo de instrução, né, dividido aqui em um estágio de busca de instrução, decodificação da instrução, cálculo do endereço do operando, né, busca do operando, execução da instrução, cálculo do endereço, e aí tem aquelas verificações, né? Se tiver uma interrupção, então você trata a interrupção que pode levar até a finalização, né? A gente vai falar de interrupção também em aulas futuras. O cálculo de endereço da própria instrução e depois volta para a busca de uma nova instrução aí, a entrar como um ciclo novo de instrução aí para o processador executar. Em resumo, então, o ciclo de instrução é um conjunto de ações aí que se repete indefinidamente, até que o sistema seja desligado, tenha algum erro, ou seja encontrada uma instrução de parada. A CPU, né, ela é fabricada e projetada para executar essas operações aí sucessivamente, na ordem e na sequência que foi definida aí pelo programa que está aí enviando as instruções. Se você fizer um resumo, as funções básicas que a gente falou até agora da CPU são função de processamento, né, quer dizer, executar uma operação, processá-la, e funções de controle. Dentro das funções de controle, nós falamos das atividades de busca, interpretação, né, e execução, pensando aí em 3 ciclos, né, e controle de ação aí dos demais componentes aí do sistema de computação. Uma coisa que a gente pode concluir desses slides que a gente viu é que a execução sequencial, né, de um ciclo aí de instruções, ele é bastante lento e pode ser pouco eficiente, né? Então, a gente fala que a gente poderia resolver, né, melhorar essa questão pensando em paralelismo, né? O que é o paralelismo, então, né? Fazer paralelismo significa fazer 2 ou mais coisas em paralelo, quer dizer, ao mesmo tempo, né? Pretende-se uma execução das tarefas em menor tempo por meio dessa execução aí em paralelo das diversas tarefas. O paralelismo, ele pode ser obtido tanto por meio de software como por hardware, né? O paralelismo de software é aquele paralelismo que busca trabalhar no nível de instrução, né? Ele pega instruções individuais, né? E tenta enviar mais de uma instrução, né? Antes de uma terminar, começa a próxima, né? Para obter aí, para fazer com que a máquina responda, né? Tenha nenhum tipo de recurso do seu processador ocioso, né? Que todos os recursos estejam trabalhando aí em paralelo. A gente vai falar, essa é uma questão utilizada para melhorar o desempenho de máquinas com um único processador, que a gente fala na próxima aula. E a gente também pode pensar no paralelismo, agora pensando em várias CPUs, né, vários processadores, né, sejam esses processadores numa única máquina, né, multiprocessador, né, como a gente já mencionou, ou mesmo um multiprocessamento em máquinas independentes, né, com memórias distribuídas e processadores distribuídos, tá? E isso a gente vai falar que é o paralelismo no nível de hardware, né? E esse é o assunto que a gente vai tratar daqui para frente. Além disso, nos conceitos de paralelismo, além da programação que a gente está bastante acostumado, a programação sequencial, fala-se também de programação concorrente, né, onde você tem um servidor aí atendendo vários clientes, e aí a gente trabalha em política de escalonamento de tempo do processador, e tem a programação paralela, né, que é para aquele caso onde você tem servidores aí, que são vários servidores, né, e vários clientes simultâneos aí no tempo, né, então são casos aí que a gente vai exemplificar daqui para as próximas aulas. Em relação às arquiteturas paralelas, né, existem diversas classificações, né, porque essa é uma área em constante evolução, né. A gente vai citar aqui uma classificação de Flynn, né, de 1972, que ela se baseia na questão da unicidade e multiplicidade, tanto do fluxo de dados quanto das instruções que são enviadas para a CPU, né.
Existe também uma citação que vocês vão ver nas bibliografias dessa disciplina, que é uma classificação de Duncan, que é uma classificação de 1990. Novo slide, classificação de Flynn. Abaixo, uma tabela composta por 2 colunas e 2 linhas. Acima da tabela está o fluxo de dados. Acima da primeira coluna, lê-se único, e acima da segunda coluna, lê-se múltiplo. À esquerda da tabela está o fluxo de instruções. Ao lado esquerdo da primeira linha, lê-se único, e ao lado esquerdo da segunda linha, múltiplo. Na primeira linha da primeira coluna, lê-se SISD. Single Instruction, Single Data. Na primeira linha da segunda coluna, lê-se SIMD, Single Instruction, Multiple Data. Na segunda linha da primeira coluna, lê-se MISD, Multiple Instruction, Single Data. Na segunda linha da segunda coluna, lê-se MIMD, Multiple Instruction, Multiple Data. Essa figura, ela representa as 4 classes de arquiteturas paralelas de Flynn. Nesse primeiro caso, você tem as arquiteturas que trabalham com uma única instrução e num single data, né, único dado, né, unicidade de instrução e de dados, né. Essa é a questão lá do processamento único, né, o processador aí, o único processador na máquina, né. Nessa mesma linha aqui, pensando em instruções únicas, a gente pode ter instrução única e múltiplos dados, né? E pensando aí em múltiplas instruções, nós temos múltiplas instruções com single data e múltiplas instruções com múltiplos datas, né? Vamos escrever nos próximos slides com um pouquinho mais de detalhes essas questões, né? Uma coisa interessante de falar, né, é que esse SIMD, né, é análogo a você fazer uma operação aí repetitivamente, né? Você pega um single instruction, né, e trabalha repetitivamente essa instrução em múltiplos dados, né? Isso é bastante comum hoje em dia, quando a gente está trabalhando aí em data mine, em algumas questões aí de ciências de dados, né? A classificação MISD, ela é mais rara, né? Já os programas MIMD, né, são os programas que a gente ouve aí de programação paralela, né, que a gente vai falar de multiprocessador e multicomputadores aí. Então, voltando, single instruction e single data, né, único fluxo de instrução e único fluxo de dados, são os computadores convencionais, seriais, do tipo modelo von Neumann, com instruções executadas em série, porém em estágios, né, que vão aí busca, decodificação e execução, que podem ser paralelizados, que a gente vai falar na última aula em pipeline. No segundo caso, na segunda classe, nós temos Multiple Instruction e Single Data, né, que são os vários processadores que recebem instruções distintas, mas operam sobre o mesmo conjunto de dados, né? E aí a gente tem um grande exemplo, que são os algoritmos de criptografia, né, que são usados aí para decodificar mensagens, né, e não é, assim, a mais comum, né, que a gente vai tratar. No terceiro caso, a gente tem o Single Instruction e múltiplos dados, né, quer dizer, um único fluxo de instruções, mais múltiplos fluxos de dados, né, e aí a gente tem os processadores matriciais, né, aquele que a gente vai trabalhar com uma repetição, né, das ações aí, num único conjunto de instruções, né, muitos dados e um único conjunto de instruções, como eu citei para vocês aí os casos de data mine, né? Os processadores recebem a mesma instrução, né? Só que vão atuar sobre diferentes fluxos de dados. E aí a gente tem os processadores vetoriais e muita data warehouse trabalha nesse sentido. E aí, como última classe, a gente tem o múltiplo, né? Múltiplas instruções e múltiplos dados, né? Vários processadores, é uma das situações, cada um conectado, né, e controlado por uma unidade de controle, né? Então, aí, nesse caso, nessas situações, a gente tem os multicomputadores, né? E também podemos ter multiprocessadores, né, dentro de uma mesma máquina. Os processadores recebem instruções diferentes e operam sobre fluxo de dados diferentes, né? E aí eles fazem troca de mensagem, sincronização, né? E
E pode ser essa troca de mensagem assíncrona ou síncrona, né? A diferença aí é que a gente tem os multiprocessadores que vão ter as memórias compartilhadas e o multicomputadores aí que tem memória distribuída. Novo slide com uma figura composta por pequenos retângulos com siglas e textos que estão interligados por setas. No topo, em um retângulo maior, lê-se Arquiteturas Paralelas. Abaixo dele, há 4 setas que apontam para baixo e o conecta com 4 retângulos menores com as siglas SISD, von Neumann, SIMD, MISD, com uma interrogação abaixo, e MIMD. Abaixo da sigla SIMD, há 2 setas que apontam para baixo e a conecta com o texto Vector Processor e Array Processor. Abaixo da sigla MIMD, há 2 setas que apontam para baixo e a conecta com o texto Multiprocessors e Multicomputers. Abaixo do texto Multiprocessors, há 3 setas que apontam para baixo e o conecta com as siglas UMA, COMA e NUMA. Abaixo do texto Multicomputers, há 2 setas que apontam para baixo e o conecta com as siglas MPP e COW. Abaixo da sigla UMA, há 2 setas que apontam para baixo e a conecta com o texto Bus e Switched. Abaixo da sigla NUMA, há 2 setas que apontam para baixo e a conecta com as siglas CC-NUMA e NC-NUMA. Abaixo da sigla COW, há uma seta que aponta para baixo e a conecta com a palavra Grid. Fonte A. Tannenbaum, Structure Computer Organization. Legenda: UMA, Uniform Memory Access. COMA, Cache Only Memory Architectures. NUMA, Non-Uniform Memory Access. CC, Cache Coherent. Essa figura, ela exemplifica bem essas 4 classes aí de Flynn no primeiro nível, né? E nas próximas aulas a gente vai falar sobre SIMD, MIMD, e na aula de pipeline a gente volta a falar aqui do único processador, né? Máquinas com processador único, que é o SISD. Aqui no próximo slide você tem as nossas referências. Novo slide, bibliografia. Abaixo os itens. Correa.a.g.d, organizadora. Organização e Arquitetura de Computadores, capítulo 4, páginas 153 a 168, de 187 páginas. Editora Pearson. Primeira edição, 2017, idioma português. Duncan, 1990. A Survey of Parallel Computer Architectures. IEEE, Computer. Páginas 5 a 16. Fevereiro, 1990. Flynn, 1972. Some Computer Organizations and Their Effectiveness. IEEE Transactions on Computers, volume C21, página 948 a 960, 1972. Stalin W. Arquitetura e Organização de Computadores, parte 5, páginas 523 a 600, de 731 páginas. Editora Pearson, 10ª edição, 2017, idioma português. Tannenbaum A. e Austin T. Organização Estruturada de Computadores, capítulo 8. Arquiteturas de Computadores Paralelos, páginas 455 a 537, de 628 páginas. Editora Pearson, 6ª edição, 2013, idioma português. Flynn, 1972, Some Computer Organization and Their Effectiveness, IEEE, Transactions on Computers, volume C21, páginas 948 a 960, 1972. O livro do Stalin aqui eu usei bastante para preparar essas aulas, né? Então, fiquem à vontade aí se vocês conseguirem um tempo para ler. Bom, pessoal, com isso a gente encerra essa primeira aula aí do nossa semana 4. Espero que vocês tenham aproveitado. Um abraço a todos e até a próxima aula. Linhas retas se cruzam em um esboço das letras T e V, que são preenchidas em vermelho. Acompanhe o logo da Univesp TV, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, univesptv.com.br. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flicts.